Nós vamos reler o texto que estamos estudando em Colossenses, capítulo 1, a partir do versículo 24. Nós vamos ler até o versículo 5 do capítulo 2. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus, o ministério que estivera oculto dos séculos e das gerações. Agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes, pois, embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito, estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Amém. Eterno Deus, nosso Pai, Senhor, agora te rogamos que Tu nos envies a Tua palavra para a consolação e conforto dos nossos corações, para fortalecimento da nossa fé, para a nossa santificação, para a salvação daqueles que não creem. E assim, Pai, te rogamos que a Tua palavra prospere em nossas vidas e frutifique e nos conceda todas as bênçãos de que temos necessidade. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Conforme o assunto do texto, nós estamos falando a respeito da igreja. E nós começamos falando dos elementos que constituem a igreja. E assim falamos a respeito da cabeça, que é Cristo, que dá à igreja a vida, o comando, ou seja, a direção, o sustento, a interação, ou seja, aquela comunhão que produz as bênçãos que Deus quer ver em nós e nos conceder. Também essa mesma cabeça que é Cristo, ela produz na igreja a sua vitória completa, definitiva, final. O segundo elemento que compõe a igreja é o seu corpo.
que somos nós, e que Deus chama de santos. Essa palavra significa separado. E Deus então nos separou de entre as nações para sua exclusiva propriedade e glória. E Deus deseja que nós manifestemos perante o mundo o caráter de Deus. E para isso Deus nos concedeu o seu Espírito Santo, que em nós habita, e nos faz não apenas desejar a santidade e ter o caráter de Deus, mas também nos concede o poder para isso. E esse corpo, que é a igreja, ele é constituído de membros, cada um de nós formando o corpo. Ele é constituído de crescimento, porque Deus vai concedendo à igreja crescimento, e isso individualmente e coletivamente, de tal maneira que cada um de nós recebe de Deus a proporção de fé, de bênçãos, personalizadamente, para que cada um de nós cresça segundo a nossa estrutura, a nossa condição, a nossa capacidade com as quais Deus trata individualmente. O corpo também é composto de energia, ou seja, de poder para realizar a vontade de Deus. Paulo está dizendo aqui que ele se esforça no seu ministério segundo a eficácia de Deus que opera eficientemente nele e em cada um de nós. A eficácia, o poder é de Deus, mas Deus espera e exige que nós nos esforcemos juntamente com o poder que Deus nos concede. A igreja também é composta da comunhão dos seus membros, e essa comunhão ela é dada pelo Espírito Santo, que nos liga a Deus através de Cristo. E essa comunhão ela é dinâmica, ela é poderosa e ela trafega entre nós e Deus. Ela vem de Deus, volta para Deus, vem para nós. E assim há essa comunhão, essa interação entre Deus e as nossas almas, para que nós possamos viver realmente como um corpo de Deus. A igreja também é constituída do serviço que presta a Deus, e esse serviço leva àquela frutificação que o Senhor Jesus Cristo disse que nós teríamos se permanecêssemos ligados a Ele, porque se estivermos em Cristo, nós vamos produzir muitos frutos. E aí nós interrompemos no domingo passado, e eu disse que faltava falar de 3 elementos que constituem esse corpo, que é a igreja, e que são fé, amor e esperança. A fé é dom de Deus, como nós já sabemos. A Bíblia diz que pela graça nós somos salvos por meio da fé, e que isto não vem de nós, é dom de Deus. E essa fé, ela opera em nós, da parte de Deus, para que nós possamos
viver para Deus e servir a Deus. E Deus nos responsabiliza pelo crescimento dessa fé. A fé é um dom. Nós não fizemos nada para merecê-la. Deus a derramou em nossos corações quando Ele nos regenerou. Mas agora Deus nos concede o sublime privilégio de trabalharmos com Ele pelo crescimento dessa fé. De que maneira? Pela oração, pela leitura, estudo e meditação da Palavra de Deus, pela frequência aos cultos, pela participação na Santa Ceia e em tudo aquilo que Deus nos concedeu como meio de graça para a comunhão com Ele. Através do batismo, da profissão de fé. E assim, segundo a Bíblia, Deus já nos concedeu tudo aquilo que nos conduz à vida e à piedade. E Ele nos livrou dos resultados da corrupção do mundo. Agora cabe a nós, como dispenseiros de Deus, servos de Deus, trabalharmos com Deus para a glória de Deus e para o nosso crescimento em fé, esperança e amor. O amor também já foi dado por Deus. A Bíblia diz que Deus derramou o seu amor nos nossos corações. E também esse amor, ele depende da nossa participação, do nosso empenho para o seu crescimento. Jesus Cristo nos deu o seu mandamento: amai-vos uns aos outros, como também eu vos amei. E o apóstolo João diz que esse mandamento é novo, porque o mandamento que foi dado no Sinai, para que nós nos amássemos, ele foi distribuído segundo a vontade de Deus, de tal maneira que no nosso relacionamento nós demonstrássemos esse amor através de várias atividades, de várias atitudes e de várias condutas. São 5 mandamentos relacionados com a vida em relação ao próximo. Quando Jesus Cristo veio, Ele resumiu todos esses mandamentos em 2: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Mas aí, quando Jesus estava se despedindo dos seus discípulos, Ele então fez o acréscimo de que nós deveríamos amar-nos uns aos outros como Ele nos amou. Isso é novo. E essa novidade o apóstolo João apresentou na sua primeira carta. Jesus disse: um novo mandamento vos dou. E João chamou também esse mandamento de novo. Então esse amor deve ser como o de Jesus Cristo, que foi manifestado por nós. Um amor sacrificial, sem medida, um amor que não mede esforços nem sacrifício para atender o irmão. Amor aqui não é mero sentimento. Amor aqui é uma qualidade de vida. É um estilo dinâmico de vida que se preocupa com o irmão, com a irmã, e se move, e trabalha, e luta, e se sacrifica
e dá a própria vida em favor um do outro. É aquele amor que Jesus Cristo manifestou na cruz por nós. É esse amor que faz parte desse corpo que é a igreja e que move esse corpo e que sustenta esse corpo, que dá energia a esse corpo. Esse amor precisa ser praticado por cada um de nós. Esse amor deve nos levar à intercessão todos os dias em favor uns dos outros. Esse amor deve nos levar à preocupação em favor uns dos outros. Paulo chegava a agonizar de aflição, preocupado com a situação dos membros das suas igrejas e das igrejas fundadas por outros, como o caso de Epáfras, que fundou a igreja em Colossos. E nós temos também como elemento que constitui esse corpo a esperança. O apóstolo Paulo sempre se lembra de falar da esperança quando ele fala em fé e amor. E essa esperança, ela não é um sentimento vago de expectativa. Ela não é aquela realidade futura que a pessoa espera que pode ou não acontecer. A palavra esperança aqui e em todos os usos que o apóstolo Paulo faz dela, na verdade, é uma certeza, é uma convicção muito firme, absoluta, da felicidade eterna. Ela é chamada esperança porque ainda não aconteceu. Ela está em movimento para aquele dia em que ela será concretizada 100%. É essa esperança que nós temos pela fé em Cristo. Essa esperança, ela se mistura com a própria fé e com o próprio amor de Deus que é derramado em nosso coração. É um amálgama que reúne aquilo que nós temos da parte de Deus por meio de Jesus Cristo para formar a realidade que nos aguarda na volta de Cristo e assim eternamente. Essa esperança, ela tem o poder de nos sustentar na perseverança da fé. Essa esperança, ela tem o poder de nos impulsionar, de nos mover, de fazer com que nós não desistamos daquilo que nós temos em Cristo. Por mais que um crente, um verdadeiro crente, sofra em termos de perseguição, de opressão, de privação, de angústia, de aflição, a esperança o sustenta. Ele pode fraquejar, hesitar, ele pode até cair, mas essa esperança o fará levantar, o dará a ele novo ânimo, uma restauração, uma vivificação, de tal maneira que não haja desistência
A verdadeira fé nunca desiste, porque ela é sustentada por essa esperança. No versículo 27, nós lemos: aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Esperança da glória. A Bíblia fala da glória por vir a ser revelada em nós. Essa esperança, ela está no nosso coração, ela nos aquece, ela nos move, ela nos sustenta, ela nos dá sentido para a vida. E o verdadeiro sentido para a vida é que leva muitos crentes a suportarem até mesmo o sacrifício desta vida física por causa dessa esperança. Ela é gloriosa, ela é glória. É a própria glória de Deus trabalhando em nós. É isso que a Bíblia chama de esperança. Mas agora nós vamos então falar de um terceiro elemento que compõe a igreja, que é justamente o mistério que nós acabamos de ler no versículo 27. Qual seja a glória deste mistério entre os gentios? Essa palavra mistério, ela aparece 2 vezes aqui nesta passagem que nós lemos. Nos versículos 26 e 27, o versículo 26 começa com essa palavra: o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos. E o versículo 27, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios. Então, ocorre aqui e ocorre também no versículo 2 do capítulo 2, onde nós lemos: para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo. Então, ocorre uma vez de maneira dupla no capítulo 1 e outra vez no capítulo 2. Então agora, eu desejo a colaboração dos irmãos para que leiamos uma passagem na carta aos Efésios, capítulo 3. É só voltar aqui algumas folhas. Efésios capítulo 3. Eu vou ler do versículo 1 ao versículo 12. Por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, gentios. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros.
Pois segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente. Pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que pela Igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Irmãos, é glorioso, é maravilhoso sermos informados por Deus de algo que foi guardado nos arcanos de Deus por um tempo incalculável, séculos e mais séculos, milênios. Quando a Bíblia fala em mistério, essa palavra ela não tem o sentido místico que existe na magia, na feitiçaria, na bruxaria. E também não é igual ao mistério que existe no esoterismo. Lá, mistério é algo que é escondido da maioria das pessoas e revelado só a alguns privilegiados, alguns iniciados, como acontece na maçonaria. Na Bíblia, os mistérios de Deus são para serem revelados, publicados. Existem duas formas de escrever a palavra esoterismo. Com S, que significa aquilo que é oculto e permanece oculto, acessível apenas a alguns iniciados. E esoterismo com X, que se refere àquilo que está guardado para ser publicado, para ser conhecido de todo mundo. É nesse sentido que a Bíblia fala aqui de mistério. É aquilo que Deus guardou durante o tempo da sua vontade para ser revelado. E essa revelação, ela foi bombástica. Ela foi uma surpresa para os judeus. Foi Jesus Cristo que trouxe essa revelação do mistério que estava guardado em Deus. Ou seja, de que a salvação de Deus
de que todas as promessas de Deus, de que a aliança de Deus feita com Abraão envolvia os gentios. Os judeus ficaram perplexos. Eles se consideravam os únicos dispenseiros da glória de Deus, os únicos possuidores dessa glória. Para os judeus o reino era deles e os outros eram os pagãos, os gentios, os de fora. Lembram quando aquela mulher cirofenícia, estrangeira, chegou para Jesus suplicando que ele libertasse a sua filha de um demônio? O que Jesus disse para ela? Mulher, não é bom tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Isso deve ter agradado muito aos judeus que estavam ali com Jesus. Eles estavam numa terra estrangeira. E uma mulher estrangeira suplicou de Jesus, judeu, uma bênção. E Jesus disse isso para aquela mulher com todas as letras. Os judeus devem ter ficado felizes. Mas Jesus, ele não estava negando a bênção. Ele estava testando a fé daquela mulher. Não para ele, porque ele já sabia, mas justamente para os judeus que estavam ali com ele. Essa mulher e várias outras pessoas que procuraram Jesus durante o seu ministério e que não eram dos judeus, elas estavam representando a totalidade dos gentios que viriam a crer em Jesus. Eles foram chegando aos poucos, e isso desde lá o Antigo Testamento. No Antigo Testamento também nós temos alguns gentios que representavam toda essa população de gentios que já estava presente na aliança que Deus fez com Abraão. E então aquela mulher, submissamente, como um cachorrinho, ela disse: Senhor, eu sei disso, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Que fé! Ali Jesus, pela resposta daquela mulher, ficou demonstrado que os gentios também podem ter fé. E podendo ter fé, significa que eles fazem parte da fé que Deus concedeu a Abraão. Era necessário aquela aparente humilhação para que os discípulos começassem a perceber os novos tempos, o início da revelação. Jesus veio revelar o mistério.
Vocês notaram a quantidade de vezes que a palavra mistério ocorre aqui nessa passagem de Efésios 3? Esse mistério era insondável até aqui, até a vinda de Cristo. Foi Jesus quem o revelou, mas ele estava presente na aliança que Deus fez com Abraão. É só ler lá em Gênesis 12. Porque Deus disse para Abraão que a sua descendência seria bênção para todas as nações da terra. Todas as nações. E nós somos frutos desse mistério, dessa aliança de Deus envolvendo os gentios, porque nós somos gentios. Mas nós já estávamos presentes no projeto de Deus desde antes da fundação do mundo. Quando Deus realizou a redenção na eternidade, antes da criação, cada um de nós já estava presente, o nome já foi escolhido, a nossa redenção foi decretada. Mas só quando Jesus Cristo veio é que esse mistério, esse segredo foi revelado. E Paulo se gloriava em ser um dispenseiro, um anunciador, um mensageiro, um realizador desse mistério entre os gentios através da pregação do Evangelho. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Pois segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente. Pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho. Então, a igreja, ela possui esse elemento chamado mistério. Que é a salvação para todos aqueles que inicialmente não faziam parte do povo de Deus. É interessante e muito significativo que a Bíblia diz que Jesus Cristo pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Sabe, lá em Gênesis 12, quando Deus fala com Abraão a respeito do futuro da sua descendência, das bênçãos sobre toda a terra, Jesus estava pré-anunciando o Evangelho a Abraão. Então, esse mistério é o terceiro elemento que compõe a igreja, e ele tem duas faces, não é? A face oculta, conforme nós já vimos,
é o mistério que estivera oculto, e a face revelada, que é, então, o que nós agora conhecemos a respeito da salvação de todos nós, gentios. Então, esse mistério foi revelado pelo Evangelho, através de Cristo e através dos apóstolos, e ele teve o objetivo de constituir um único povo para Deus. A Bíblia diz que Jesus Cristo, pelo seu sacrifício na cruz, ele desfez essa separação, essa inimizade, essa distinção que havia entre judeu e gentil, e constituiu um único ser humano, aquele que pertence à fé de Abraão e que é filho de Deus desde a eternidade. E então a Bíblia diz, evidentemente, grande é o mistério da piedade. A palavra piedade aqui significa a vida de comunhão com Deus, a nova vida em Cristo, a vida que resulta da aliança de Deus com Abraão. Grande é o mistério da piedade. E aí, lá na Bíblia, vem 2 pontos que indicando qual é esse mistério da piedade, e diz assim: aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Que maravilha! É o conjunto da obra redentora de Cristo. Os gentios, nós que não somos judeus, sempre estivemos dentro do propósito redentor de Deus, desde a eternidade. Aquele que foi contemplado por anjos antes da criação do mundo, foi também manifestado na carne. Quando Jesus se encarnou para realizar a redenção, nós já estávamos escritos como salvos dentro dessa obra redentora. E por isso, Jesus Cristo foi justificado em espírito, ele não pecou. Ele foi à cruz sem pecado. Ele pôde dizer: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, nas tuas mãos. Tendo sido completada a obra de redenção, Jesus Cristo entregou o seu espírito ao Pai. E por isso ele é crido no mundo. No mundo. Deus nunca quis uma religião esotérica, ou seja, esotérico com S, uma religião misteriosa, oculta, para alguns iniciados. Sempre foi seu propósito revelar-se e revelar a sua vontade para todos. Foi por isso que ele disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Para toda criatura. A igreja, ela alcança a todo aquele que crê, seja ele judeu ou
gentil, porque todos são um só em Jesus Cristo. E finalmente, o quarto e último elemento constitutivo da igreja é a sua glória, a glória da igreja. Cristo em vós, esperança da glória. Eu já falei sobre o sentido da palavra esperança. A igreja, do ponto de vista de Deus, ela já está glorificada. Ela já é gloriosa. Porque a Bíblia diz que nós já estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Para Deus, a glorificação já está realizada. Para nós aqui que vivemos nessa dimensão temporal, é que ainda falta alguma coisa. Mas para Deus, toda a obra redentora, inclusive a glorificação, já está realizada. E essa glória com que a igreja será então exaltada na consumação dos séculos, ela já está presente, em certa medida, nos abençoando. Nós já vivemos nessa glória. Desde o momento em que uma pessoa se converte, tem o seu coração regenerado, ela já está participando da glória de Deus. Porque ela entra, no momento da conversão, na realidade gloriosa do reino de Deus. Nós já estamos parcialmente glorificados. E nós podemos sentir os efeitos dessa glória. Nós temos a certeza da salvação. Nós temos o perdão dos pecados. Deus ouve as nossas orações e Ele nos responde. Nós percebemos as consolações de Deus nas nossas vidas, no dia a dia. Cada um de nós aqui pode dar testemunho das maravilhas de Deus na sua vida. Temos tantas bênçãos para contar. Isso faz parte da glória de Deus. Já vivemos nela, em certa medida. E alguns até mais do que outros. Cristo está operando eficientemente, eficazmente em nós, sustentando a nossa perseverança na fé, sustentando o nosso amor, sustentando a própria fé que Deus nos deu. Cristo fala conosco. As bênçãos da presença de Cristo são evidentes em nós de tal maneira que nós não podemos negar a realidade da existência de Deus em nós através de Cristo é inegável. A Bíblia diz que a eficácia do poder de Deus opera eficientemente em nós. A conclusão desta mensagem, ela não poderia ser outra
a não ser que, assim como Paulo está falando aos Colossenses, nós também podemos concluir que nós vivemos uma realidade escatológica. A palavra escatologia quer dizer as coisas finais da consumação dos séculos. Mas nós já vivemos uma realidade escatológica. E isso não apenas agora, de poucos dias para cá, mas desde que nós nos convertemos. Porque nós entramos dentro do propósito escatológico de Deus com relação ao novo céu e à nova terra. Isso está dentro de nós. Jesus Cristo, diz a Bíblia, nos preparou para isto, para essa escatologia. E nós, que hoje estamos aqui, muito mais do que aqueles que já viveram, estão conscientes disso. As coisas que nós temos ouvido e visto são testemunhos do tempo escatológico que nós estamos vivendo. Nesses nossos dias, até mesmo pessoas que não são crentes estão falando cada vez mais frequentemente a respeito do fim do mundo. Há poucos dias, algumas autoridades ambientais, autoridades internacionais, disseram que a humanidade tem apenas mais 30 anos de condições de vida sobre a face da terra. Chegaram a dizer que a nossa condição de vida sobre a terra vai acabar em 2050. Isso não é coisa de fanático. Isso não é coisa de conspiração. São autoridades internacionais da área de ambiente, baseadas em relatórios realizados por instituições sérias em toda a terra, que mediram as condições climáticas, ambientais e etc. do nosso planeta, que fizeram um levantamento minucioso da nossa poluição, do nosso aquecimento global, das nossas emissões de gases poluentes. E seriamente, gravemente chegaram a essa conclusão e estão comunicando isso aos governos das nações. Eles mostraram e demonstraram os resultados da ação humana sobre o planeta e disseram: o fim está chegando. É claro que Deus pode reverter essa situação e conceder que a vida humana sobre a terra ainda permaneça por séculos, talvez, nós não sabemos. Mas a terra está vivendo um clima escatológico.
Agora não é apenas a igreja, é o mundo. E aqueles que navegam aí pela internet, pelas redes sociais, já devem ter percebido isso, porque está evidente, as pessoas estão falando sobre isso, as pessoas estão com medo disso. E nós que conhecemos a palavra de Deus, a verdade de Deus, nós que estamos vendo a operação de Cristo na sua igreja, estamos vendo que os fiéis expositores da palavra de Deus estão chamando a atenção da igreja para isso. Tanto através da pregação falada quanto da escrita. O apóstolo Paulo, aqueles que já leram as cartas do apóstolo Paulo sabem que um dos assuntos mais recorrentes nos seus escritos é a volta de Cristo. E isso lá no início da era cristã, no primeiro século da era cristã. Mas agora, 2000 anos depois, ou quase 2000 anos depois, nós temos motivos, tanto nas Escrituras quanto na própria geografia, para nos conscientizarmos de que nós estamos vivendo tempos escatológicos. E é justamente isso que Paulo está dizendo na expressão Cristo em vós, esperança da glória. Essa glória é a volta de Cristo, a consumação dos séculos, a glorificação da igreja. Estamos encerrando mais um ano. Estamos no último domingo do ano. O novo ano se aproxima e o fim dos tempos também. Vamos meditar nessas coisas. Nós somos a igreja de Cristo. E a glória de Cristo que está em nós também nos aguarda na consumação dos séculos. Vamos viver de acordo com essa glória. Vamos viver de acordo com o caráter moral do Deus a quem nós pertencemos. Porque o mundo precisa ver em nós a imagem e semelhança de Deus, o caráter moral de Deus através da santidade, da pureza, a fim de que outras pessoas creiam, a fim de que nós realmente sejamos luz do mundo, para mostrar a salvação para aqueles que ainda estão perdidos. Nós somos os mensageiros de Deus na igreja. A igreja é o testemunho de Deus no mundo, é a porta de salvação em Cristo para o mundo. Que assim Deus nos abençoe.